Olá, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um Home Delivery. Vamos louvar a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Te dou meu coração em sinal de adoração. Bendito seja o nome do Senhor. Toda a terra comprova o poder da tua mão. Meu coração traz, Senhor, adoração. E o universo em meu redor clama pelo nome do Senhor. Meu coração traz, Senhor, a ti louvor. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Te dou meu coração em sinal de adoração. Bendito seja o nome do Senhor. Toda a terra comprova o poder da tua mão. Meu coração traz, Senhor, adoração. E o universo em meu redor clama pelo nome do Senhor. Meu coração traz, Senhor, a ti louvor. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Te dou meu coração em sinal de adoração. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Tu és. Bendito seja o nome do Senhor. Eu te dou meu coração em sinal de adoração.
Vamos agora ouvir a palavra de Deus. Sejam abençoados. Boa noite, meu nome é Helena Zuckman e quero partilhar da palavra do Senhor nessa noite. E desde já eu agradeço pela oportunidade, agradeço ao pastor Nuno, agradeço ao pastor André Simões e também ao pastor Marcos, a pastora Xana, que nos assiste ali na Igreja da Moita. E tem sido um tempo muito precioso, né, de aprendizado. E eu quero compartilhar nessa noite uma palavra que está lá no livro de Lucas, capítulo 15, versículo 11. Essa passagem é uma passagem muito conhecida. Essa passagem conta a história, né? A parábola do filho pródigo. E essa parábola, ela é expressada tanto no meio cristão, até mesmo fora do meio cristão, ela é conhecida. E se trata basicamente de uma história onde um homem tinha 2 filhos. E a Bíblia descreve um filho mais novo e o filho mais velho. E o filho mais novo, ele chega para o pai em determinado momento e diz: pai, eu quero a minha herança. E o pai divide igualmente a herança entre os 2 filhos. E esse filho, o filho mais novo, pega a sua herança e sai de casa. E ele vai gastar toda aquela herança. A Bíblia diz que ele gasta com festas, com diversão. E quando ele gasta tudo, ele lembra que ele tem um pai amoroso. E ele já estava numa situação muito difícil mesmo, a passar fome, a passar necessidade. E ele pensa em voltar para a casa do seu pai. E quando ele volta para a casa do seu pai, ele é recebido pelo seu pai com honra, com festa, com alegria. E isso mexe muito com o irmão mais velho, com o coração, com o sentimento do irmão mais velho. E é sobre o irmão mais velho que eu quero me ater nessa noite e quero partilhar essa palavra. Então, no versículo 25 do capítulo 15, eu quero ler com os irmãos. Diz assim: Quanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e as danças. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe respondeu: seu irmão voltou e seu pai matou um novilho gordo, porque recebeu de volta sã e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira, não quis entrar. Então seu pai saiu, insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci nenhuma das tuas ordens. Mas tu nunca me deste nenhum cabrito para festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho, que desperdiçou todos os teus bens com prostitutas, matasse um novilho gordo para ele. Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo e tudo o que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta desse teu irmão e nos alegrarmos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E eu entendo bem o sentimento desse irmão mais velho, o sentimento de injustiça diante daquela situação. E antes de eu continuar a falar do irmão mais velho, eu quero rapidamente contar aqui um testemunho pessoal de algo que eu vivi. Quando nós tínhamos 7 anos de casados, nós recebemos uma notícia não muito boa. E essa notícia era o fato de que nós não poderíamos ser pais, nós não poderíamos ter filhos. E eu confesso que essa notícia nos deixou muito, muito triste. Mas fomos atrás de fazermos tratamentos, fomos atrás de dar jeito naquela situação, porque era o desejo do nosso coração, era o nosso sonho, nós queríamos ser pais. E aí fomos passar por alguns tratamentos esses que não resultou em nada.
E nessa altura, nós estávamos muito envolvidos com o ministério, nós estávamos muito envolvidos com as coisas da igreja, servindo. E eu confesso para os irmãos que o meu coração ficou como o coração desse filho mais velho descrito aqui na palavra. E havia queixas, né? E é o primeiro ponto que eu trago. Havia queixas. Eu queixava-me diante do Senhor. Por que, Deus? Por que comigo? Eu sou uma boa serva. Eu estou a fazer aquilo que me é colocado para fazer. Havia um sentimento no meu coração até mesmo de injustiça, mas às vezes é tão difícil a gente admitir isso, é tão difícil a gente admitir esse sentimento. Mas havia, assim como havia no coração desse filho mais velho. Ele estava a se queixar porque se sentia injustiçado. E eu quero dizer, Deus ouve as nossas queixas. Assim como aquele pai deixou a festa que no texto diz que eles estavam a festejar com o filho mais novo que tinha voltado, o pai, ele deixa aquela festa, ele deixa de se alegrar e vai ao encontro do filho mais velho e vai falar com ele para ouvir a queixa dele. Deus, ele ouve as nossas queixas. E ele estava lá a se queixar, a falar daquilo que estava no seu coração, daquela injustiça sobre o seu irmão. E o segundo ponto. Deus tem uma resposta para as nossas queixas. O pai tinha uma resposta para o filho mais velho. E eu quero dizer para os irmãos que esse texto é muito importante na minha vida e ele marcou a minha vida e é por isso que eu estou a compartilhar ele. Porque Deus também tinha uma resposta para mim. Deus tinha uma resposta para essa condição de frustração, de sonho não realizado, que muitas vezes a gente acha que Deus é obrigado, que Deus tem que fazer aquilo que a gente quer, porque muitas vezes estamos ali a servir, estamos ali fazendo a obra, então achamos que somos merecedores de uma bênção, de uma realização. E quando isso não acontece, o nosso coração fica inflamado, fica magoado, fica ferido. E eu estava nessa situação, como o coração desse filho mais velho. E Deus traz a resposta. O versículo 31, o pai responde: meu filho, você está sempre comigo, e tudo que é meu é seu. E às vezes é tão difícil a gente entender, e eu passei por um bom tempo lendo esse texto e eu não conseguia entender essa resposta do pai. Quando o pai fala, tudo o que eu tenho é teu, isso quer dizer, aquele filho tinha um lugar, aquele filho, ele tinha uma posição. Ele tinha uma posição, ele tinha um lugar à mesa a qual ele não quis entrar, a qual ele não quis participar. Ele não quis participar daquela festa, ele não quis sentar naquela mesa onde tinha um lugar dele como filho. E o terceiro ponto, Deus tem um lugar para ti. Deus ouve as nossas queixas, Deus tem uma resposta e Deus tem um lugar. E neste lugar, e esse lugar é exatamente o lugar de filho que muitas vezes nós desprezamos com queixas por aquilo que Deus não faz ou por aquilo que Deus não realiza no nosso tempo, do nosso jeito. E em Romanos 8,17 diz assim: ora, se somos filhos, somos também herdeiros de Deus, co-herdeiros de Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. O nosso lugar é o lugar de herdeiro.
O nosso lugar é lugar de filhos. E quando eu falo que nosso lugar é lugar de herdeiro, como que eu entendi isso para minha vida? Eu tenho parte com Cristo. Eu tenho parte com o Pai. Eu posso não ser, eu posso nunca saber como é ser uma mãe ou como ser uma boa mãe. Mas a parte que eu tenho do coração de Deus, do seu amor, da sua bondade, da sua alegria, da sua generosidade, do seu amor, essa parte que eu tenho, eu posso sim saber como é ser uma boa esposa, como ser uma boa amiga, como ser uma boa filha. Eu tenho parte com Ele. E é isso que nós precisamos entender, a nossa parte como filhos. E isso nos leva a este lugar, quando nós entendemos que não é aquilo que Deus pode nos dar, não é aquilo que nós temos que receber de Deus, mas é aquilo que nós nos tornamos em Deus. A parte que nos é dada como herdeiros e co-herdeiros de Deus. E quando nós entendemos isso, e quando nós tomamos o nosso lugar de filhos, quando nós tomamos o nosso lugar à mesa, tudo fica mais fácil, tudo fica mais claro na nossa mente. Porque nós não estamos mais, nós não nos portamos mais como servos, como aqueles que Deus é obrigado a fazer alguma coisa. Nós nos portamos como filho. Eu tenho a minha porção. Eu descobri que eu tenho a minha porção em Deus. Independente de não ter realizado um sonho, de Deus não realizar um sonho, ainda assim, eu faço parte do coração de Deus. Ainda assim, eu sou herdeira e co-herdeira de Cristo. E que você possa entender isso. E se por algum momento esse sentimento entrou no teu coração, porque estamos sujeitos a passar por essas situações, de ter o nosso coração inflamado contra Deus. E às vezes dá até vergonha de falar isso, porque Deus conhece o nosso coração. Mas se você tem um sentimento assim no teu coração, eu creio e oro para que você possa ouvir a Deus, para que você possa prestar atenção na palavra do Senhor, porque Ele tem uma resposta para suas queixas. E Ele tem um lugar para você, como filho, herdeiro e co-herdeiro de Deus. Eu gostaria de orar nesse momento. Senhor, nós te agradecemos porque nós temos o nosso lugar de filhos, herdeiros e co-herdeiros do Senhor. Te agradecemos porque diante das nossas queixas, diante daquilo que muitas vezes é um sentimento em nossos corações e nós expressamos, o Senhor ouve como Pai. E o Senhor se importa. E o Senhor tem um lugar para nós. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor tem este lugar, o lugar de filhos. E é assim que nós te agradecemos pelo teu amor, pela tua bondade, pela tua misericórdia que nos alcança todos os dias. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Que tempo abençoado nós tivemos em mais um Home Delivery. Nós agora temos a oportunidade também de deixar a nossa oferta. Os detalhes vão estar aqui em rodapé. Por isso vamos ser generosos e que Deus ricamente vos abençoe.